Oi, oi, tudo bom, Oi, querido? tudo bem, pastor? E você? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. A gente teve um acidente aqui, não é? Falta de luz lá na casa do Braulio, que é onde está a nossa plataforma. E Brasília tem estado com algumas faltas de luz e a companhia telefônica está no processo, estão discutindo, você sabe melhor do que eu, se a privatizam ou não, não é? É, Mas alguma coisa precisa ser feita lá urgente. urgente, né? Bom, eu, É, sou- eu sou da opinião de privatizar tudo, né? Privatiza é, tudo que fica mais barato e o serviço é, melhora. E se ficar ruim, a é, gente troca, né? A gente pode é trocar. claro. É. Ah, mas Eu estamos aqui no também, Instagram, tudo eu bem, depois a também, gente põe no YouTube. a gente põe lá e outros milhares vão assistir, tinha um monte de gente esperando lá. A gente transmite para todas as plataformas simultaneamente. Então, Uhum. e lá é onde geralmente tem mais gente. Mas olha só, que bom, você está muito linda, viu? Obrigada, E pastor. linda mesmo. Eu estava vendo as suas fotos que a Carol me mandou, foi difícil escolher a foto, porque elas estavam todas muito lindas. E a minha mulher também me falou: meu Deus, ela está lindona. Não, é muito legal, porque eu cheguei a criar um Instagram que chama Bem-Estar com Joyce, só para as mulheres, Uhum. assim, porque muitas delas passaram pelo que eu passei, né? Assim, às vezes a gente tem descompensação hormonal, engorda, estresse Uhum. também engorda, enfim, a gente acaba descontando às vezes Uhum. as coisas na comida e eu acabei fazendo isso, engordei um monte, fiquei 20 quilos mais gorda. Uhum. E tem muita gente que passa por isso. E algumas mulheres, assim, elas sofrem dentro de casa, porque às vezes o marido cobra. Pô, você engordou. Tá. Então elas começaram a me contar as histórias delas, assim, olha, Uhum. eu passei por isso, me ajuda. Então eu acabei criando um Instagram para ajudar algumas mulheres a Uhum. retomar a vida Uhum. saudável, assim. Então tá muito Uhum. legal. Então elas olham as fotos antes e olham depois. E aí elas começaram a se cuidar comigo, e aí elas ficam mandando fotos da evolução delas, assim. Então, Uhum. voltam para academia, comem direitinho. É muito legal. Uhum. Eu fico super feliz de poder ajudar com exemplo. Você sabe que eu fui magro a minha vida toda, mas quando eu fiz uns 32 anos, mais ou menos, eu já estava vivendo um estilo de vida muito louco de viagens há algum tempo. Eu comecei tudo muito precocemente. Com 21 anos eu não parava na estrada pregando, pregando, e a estrada era avião só. Vai e vem, uma quantidade enorme de atividades, e isso quebrou todo o ciclo de hábitos saudáveis que antes eu tinha, ou que eu pudesse ter, todos eles desapareceram e eu comecei a engordar. E você sabe que eu engordei, cheguei a 125 quilos. Mas você é alto, né, Eu sou Caio? a É, 1,80 m, então, mas né? eu, Distribui eu bem. tenho uma vantagem. Eu engordei por inteiro. Eu fiquei mais alto, quase 2 centímetros, porque eu Sério? engordei aqui em cima. O meu sapato foi de 41 para 42, 43, e crescendo tudo. Eu engordei por inteiro, eu fiquei assim todo grande. Não, é sensacional. Eu queria, se fosse engordar só para cima, para eu crescer mais uns centímetros, eu queria. E olha só, você ficou em Ponta Grossa até que idade? Gente, eu fui e voltei várias vezes, né? Assim, eu morei Uhum. em Ponta Grossa mais de uma vez. Então, eu nasci lá com 2 meses de idade, né? Bebezinha. Nós fomos para Aquidauana. Eu conheço também. Fomos para Aquidauana. Minha mãe engravidou no Acre, olha a loucura. Minha mãe é de lá, casou Uhum. no Acre, engravidou no Acre. Quando eu fui nascer, Ponta Grossa, 2 meses de idade, foi para Aquidauana. Aí, quando eu tinha ali uns 2, 3 anos, voltamos para Ponta Grossa. Lá eu Uhum. fiquei até mais ou menos uns 6 para 7 anos. Quando eu fiz essa idade, Cuiabá. Aí lá em Cuiabá nós moramos Meu 10 anos. Deus, É uma Joyce. loucura. Eu conheço o Brasil inteiro, É? morei no Brasil inteiro.
Só que assim, eu morei 10 anos em Cuiabá, só que nesses 10 anos, nós voltamos mais 2 vezes para Ponta Grossa, para ficar pouco tempo, poucos meses. E aí, quando eu já estava na época de fazer faculdade, aí eu voltei para Ponta Grossa de novo. E aí eu fiz minha faculdade em Ponta Grossa, e assim que eu me formei, eu fui para Curitiba. Depois de Curitiba, São Paulo. Depois de São Paulo, Piauí. Depois do Piauí... Piauí? Piauí. Eu sou casada com piauiense. Desculpa eu perguntar, o que é que você foi fazer no Piauí? Pegar meu marido. Ah, é? Fui pegar um piauiense pra mim. Ah! Piauí? Meu marido é piauiense, é nordestino, a gente se conheceu em São Paulo. Mas eu já num ritmo de vida maluco, né? Porque, assim, jornalista, escritora... e militante nas ruas, aquela coisa de contra a corrupção e tal, não sei o quê, Lava Jato. Então, minha vida já era uma loucura. E ele médico, né? Assim, uma vida mais regrada, aquela coisa de tem hora pra tudo, bonitinho, ele é cirurgião, neurocirurgião. Neurocirurgião. E a gente se conheceu em São Paulo, ele era meu fã. Ele ficava me assistindo todo dia, na Veja lá e tal. E desde o primeiro programa assistiu todo, sabia tudo. E aí ele começou a me cercar, e eu comecei a namorar o fã. E aí eu fui pro Piauí, a gente se casou lá, no Piauí. E era uma época assim que eu tirei um ano sabático, assim, pra mim, eu tinha saído... Foi em que ano? Faz 5 anos, foi 2015 ali, 2015. Eu tirei um ano sabático, assim, para mim, para eu escrever, palestrar. A imprensa é muito complicada, então eu sou jornalista, mas a gente sabe que é uma pressão danada. Então, eu estava com uma carreira bem bacana, assim, de palestras e livros e tal. Eu falei, quer saber? Eu tô ganhando muito mais dinheiro aqui, eu vou ficar fazendo isso, ser dona do meu nariz e acabou. E aí, nós moramos lá um ano, né? Porque assim, como nós temos vida em Brasília, em São Paulo e no Piauí, a gente não convive no dia a dia juntos, assim. Não tem como, né? Eu sou política e jornalista e ele é médico, são agendas muito diferentes. Mas aí eu falei, vou te dar de presente um ano. Aí durante um ano nós ficamos morando, assim, todos os dias, né, na mesma casa, no mesmo apartamento. Até para eu conviver com a minha sogra, com o meu sogro, né? Eles são uma graça. E eu gostei muito. Gostei muito de morar em Teresina, sabe? Agora, essa coisa de tirar um ano para aproveitar a conjugalidade é uma coisa que acontecia em Israel. Era uma lei de Israel estabelecida. Quando um jovem se casava, e se eles estavam em guerra, ele não saía à guerra. E lá se diz, para fazer a alegria da sua companheira. Olha só! É uma poesia linda, né? Para fazer a alegria. Eu, como boa judia, segui esse caminho sem saber, eu não sabia da história. Eu também já fiz muitas idas e vindas, eu sou do Amazonas. Uau. E fui criado lá até os 10 para 11 anos, aí no tempo do golpe militar, meu pai foi profundamente atingido, não por causa de política, que ele não tinha absolutamente nada a ver com política, mas quando os militares chegaram, você não precisava ser necessariamente alguém antagonista. Ao contrário, papai era um advogado que tinha a maior banca da cidade, do estado, e advogava para governadores, senadores, deputados e empresários. Então, isso já o colocou numa lista negra imediatamente. Ele foi atingido e as coisas que ele tinha também de concessão de televisão, de outras coisas mais, foram todas tiradas. E ele ficou muito, muito magoado naquela altura. Ele era um homem muito intenso. Aí foi para o Rio. E nós fomos juntos. Depois ele se converteu no Rio de Janeiro, lendo a Bíblia sozinho, lendo o Novo Testamento. Ele teve uma experiência inequívoca com o Evangelho, e aí começou a querer voltar para Manaus. Você tá me contando e voltou. Esse negócio de experiência com Deus mexe comigo. E foi uma experiência muito forte, porque ele lendo a Bíblia, ele leu
ele ouviu um versículo de Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí ele achou o versículo muito legal. Foi para casa calado, quando a gente chegou, ele, depois do almoço, falou para minha mãe, por favor, abre a Bíblia para mim, Hebreus 11:1. Aí nós levamos um susto, ele era um agnóstico, assim, muito outspoken, vivia falando as coisas que o levavam a ser um agnóstico e tudo mais. É desses que Deus gosta, é desses que Deus gosta, adora. dá uma chacoalhada. Deus, assim. Deus adora um bicho desse aí. É verdade, é verdade. Aí, pois bem, aí ele chega, leu o capítulo inteiro, falou, meu Deus, que capítulo lindo, que estilo literário maravilhoso. Aí eu vou ler esse livro todo. Aí foi e abriu no Gênesis, não é? Veio e abriu no Gênesis. A minha mãe, muito sensata, sabia e conhecia o marido dela, sabia que ele ia se engatar aqui, no máximo no livro de Levítico, e não ia adiante com aquele monte de apedrejamento, aquela sanguinolência toda, ele muito crítico. Aí ela falou, não, esse é um livro diferente. A gente só, para entender o princípio, a gente tem que começar do fim. Aí abriu para ele Mateus. Ele leu Mateus, Marcos, Lucas, João no mesmo dia. Quando chegou em João 19, 2, 3 horas da madrugada, ele caiu de joelhos aos prantos na cozinha, dizendo, Jesus, perdoa os meus pecados, me perdoa. E ele disse que uma voz retumbava no coração dele, perguntando, e tu, perdoas os teus inimigos? Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, e aquela voz indagava, e tu, perdoas os teus inimigos? Aí ele levantou, era Natal, mandou 8 cartões para os 8 grandes inimigos. E aí 6 responderam, um foi ao Rio encontrar-se com ele, um outro disse que homem que era homem não se retratava, mas ele nunca mais pisou no chão, o cara parecia que levitava, ele ficou cheio de sabedoria, ele começou a ler e a ler e a ler, e a compreensão, ele tornou-se um místico de jejum, oração. Deus encheu a vida dele com muita beleza, com muita graça. E ele é, até hoje, a minha maior inspiração. Eu nunca conheci. Sinceramente, se você me dissesse, se você quer ficar com Pedro, andar com Pedro ou com seu pai, eu iria preferir andar com meu pai. O cara, para mim, que mais compreendeu alguma coisa semelhantemente a ele, foi Paulo. Eu nunca vi uma pessoa como meu pai e viver aquilo com aquele amor, com aquela paixão pela verdade, com aquela compaixão de incluir as pessoas. E me tratou, eu era um cara muito doido, né? E tudo precoce também, super muito doido. E ele teve uma compaixão enorme, uma paciência imensa comigo, até que explodiu a graça de Deus no meu coração também. Você precisa me contar depois esse negócio de ser muito doido, porque eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma que faz medicina já. As pessoas brincam, mas você teve filho com quantos anos? 7, 8? Ah, não, é que eu tô fazendo a minha. Eu tenho uma filha que faz medicina já. Você é uma garota, né? E eu tenho uma menina de 20 anos já, 3º ano de medicina. Uma benção. Pois é. Mas eu tenho um moleque de 12 que é muito doido. Então, o senhor depois me conta aí, como é que seu pai fez? Porque, assim, eu vou te falar, esse menino tá me dando dor de cabeça, meu Deus do céu. Na realidade, o papai não fez nada, ele se sentiu completamente impotente. Eu comecei a ser muito doido de verdade, e não dá aqui para eu narrar o quão doido eu fui por conta própria, por absoluta conta própria. Eu comecei a fumar maconha com 12 anos, e aí fui embora, saí de casa com 15, mas, fecha parênteses, você é uma garota, isso que eu queria te dizer. O meu filho mais velho é mais velho que você.
Tem 42. Você é uma menininha. Eu tenho filhos, uma quantidade grande de filhos. E eu e minha mulher juntos temos 7 filhos. Uau! Um deles de 22 partiu para Jesus há 15 anos atrás. Então ficaram 6. Corajosos vocês, hein? 7 filhos, corajosos. Levaram à risca a Bíblia, né? Crescei e multiplicai. Só que quando nós nos encontramos, eu já tinha 4 e ela tinha 3. E aí fizemos esse pacotaço. E que se transformou numa família muito linda. Muito linda. Eu amo essa família que Deus ajuntou. E esses filhos que se tornaram irmãos e amigos entre si. E que estão nos assistindo agora e que amam tudo que eu faço no Evangelho, eu e a minha mulher, que é uma mulher linda. Ela é uma mulher de 63 para 64 anos, gatíssima. E que nem parece... Marido apaixonado é lindo. Marido apaixonado é maravilhoso. Lindo, é lindo. E se você a visse, você ia ver que o marido apaixonado tem razão em tudo que está dizendo. O mais velho tem 44 e a mais nova tem 36, nessa escadinha dos 6 que estão conosco e tem um com Jesus. Então, quando eu olhei a sua idade, eu falei, meu Deus, além de tudo, ela podia ser minha filha. Coisa impressionante. Eu já vivi tanta coisa, pastor, que eu me sinto com 300 anos, assim. Eu já passei por tanta coisa que... Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, assim, eu tenho 42. Assim, se fosse pela risca da lei, eu já podia estar aposentada, né? Então, assim, eu já vivi tanta coisa, eu morei em tantos lugares, eu passei por tanta coisa, por tantos sofrimentos e por tantas coisas boas também, né? A gente tem muita coisa boa. Assim, minha vida sempre foi tão intensa, tão maluca, assim, que... às vezes eu me perguntava, Deus, por que eu tô passando por isso? Depois a gente entende, né? Porque Deus vai forjando a gente, às vezes, na pancada mesmo, né? Para o couro ficar duro. Então, assim, eu tenho 42, mas, assim, eu sempre fui precoce. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, enquanto as crianças iam brincar, eu ia conversar com os adultos. Eu queria saber de conversa de adulto. Eu queria falar de política, economia, eu queria entender as coisas e tal, não sei o quê. Os meus amigos próximos, assim, as minhas melhores amigas, elas estão todas na casa dos 60 anos. E daí pra frente. Assim, exatamente, né? Como eu. Os meus grandes amigos são todos mais velhos do que eu. Por exemplo, o Arthur Vigílio Neto, prefeito lá de Manaus. Meu amigo também. Meu amigo. Pois é, eu morei com ele. Só que ele é quase 10 anos mais velho do que eu. E nós éramos amigos íntimos, morando juntos, saindo juntos, e treinando jiu-jitsu juntos, fazendo tudo juntos. Todos os meus amigos eram no mínimo 7, 8, 9 anos mais velhos do que eu. Quando eu cheguei aos 42 anos de idade, eu já tinha vivido tanta coisa, morado em tantos lugares, rodado o mundo tantas milhares de vezes, pregado na terra inteira, conhecido todo mundo, em todos os níveis sociais possíveis, da maluquice à academia, que eu me sentia, sinceramente, com 300 anos, 280 anos de idade. Eu achava patético quando as pessoas diziam, você ainda é tão novo. Eu dizia, novo é você. Eu sou um idoso, cara. Você não viu ainda que eu sou um idoso? Agora, se naquele tempo eu era assim, agora eu estou com 590. Eu vou ficar um Matusalém psicológico. Ter amigos mais velhos, uma das grandes amigas minhas mora em Portugal. Eu até morei com ela um tempo aqui em São Paulo. Ela tem 75 anos. Eu me identifico tanto, eu converso com ela, porque ela viveu tanto. Ela veio da Alemanha, os pais passaram pela guerra, então tem toda uma história de vida. E assim, ela tem tanto para me oferecer, assim, sabe? Tanta experiência, tanta cultura, tanta sabedoria, que eu me agarro nas pessoas mais velhas do que eu. E é isso. Aí música. Que música você gosta? Eu gosto de ópera.
Minha ópera? Eu falei, eu gosto de música clássica, eu gosto de ópera, porque minha cabeça tem 300 anos. Inclusive, Você quando sabe que eu tenho filhos? Eu ponho Tchaikovsky aqui em casa, às vezes, pastor. Meus gatos ficam todos doidos, porque eu tenho 3 gatos. Né? E o Tchaikovsky tem aquela coisa, né? E aí, É. os meus gatos começam, eles entram na música assim, eles ficam doidos, assim. É muito legal, é muito legal. Eu tenho um filho de 44 anos que já está há 22, eu creio, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele é barítono. Uau! E o negócio dele é muitas coisas. Ele é um cara que podia fazer qualquer coisa e se interessou e se interessa por tudo. Mas foi a música clássica, aquilo a que ele decidiu entregar a vida dele. E eu... eu amo, eu amo. Eu gostaria muito de ter talento para música. Eu não tenho nenhum, zero. Zero, assim. Mas, você tem o talento de gostar, né? É só de ouvir, né? Mas eu queria tocar um instrumento. Eu não tive condição, assim, na vida de aprender nada. Né? Muita correria, né, Joyce? E assim, eu nasci numa família muito pobrezinha. Então, assim, minha mãe e meu pai lutavam para botar arroz e feijão em casa. Então, imagina, eu queria aprender a tocar piano, eu queria aprender a tocar saxofone. Imagina, não tinha a menor condição de comprar um equipamento desse, de pagar uma aula de piano ou de saxofone. Então, eu fui ouvindo, assim, né? E eu nem sei da onde que eu gosto de música clássica, porque na minha casa, meu pai gosta de música sertaneja, vaneirão, shot, essas coisas de gaúcho, assim. Minha mãe não gosta de música. E eu sempre gostei de música. Minha mãe não gosta de música, não gosta de filme, não gosta de nada. Eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de livro. Minha mãe gosta de fazer bolo. O negócio dela é fazer bolo e cuidar dos cachorrinhos que ela adota. É isso que ela gosta. Ela também faz um pão muito gostoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Né? Minha mãe Ela é especialista em pão e confeito, doces, bolos, delícia. Dona Tereza, ela é um perigo para minha dieta. Foi o pai, foi a mãe, ou foram ambos, ou foi outra pessoa que te aproximou da igreja quando você era criança? Nenhum dos dois. Um dos dois? Fui eu que trouxe minha mãe de volta para a igreja. Minha mãe, ela se converteu na Quadrangular, ela era da Quadrangular, meu avô judeu, mas judeu cristão, também convertido. Muito sério, muito correto e muito duro. Meu avô é muito duro. Assim, duro ao extremo, a ponto de romper com uma irmã, pôr para fora de casa porque a irmã fumava. Então, assim, ele não tinha um meio termo assim para ele. Era certo, certo, errado, errado e pronto, acabou. Aí, quando minha mãe resolveu namorar, meu avô não gostou nada do meu pai lá ciscando em torno da minha mãe e meu avô proibiu. Falou, não tem esse negócio. Vai estudar e vai ser alguém na vida. E aí minha mãe fugiu com meu pai. Então essa dureza do meu avô acabou... Com que idade? 18 anos. 18 anos. Fugiu para o Acre. Então você imagina, uma moça assim, de família, que o pai não deixava ela tirar o nariz para fora da casa, não deixava namorar, não deixava fazer nada, da igreja quadrangular, toda certinha e tal. Vai para um lugar que ela nunca viu na vida, sem emprego, sem dinheiro, sem família, só tinha o meu pai. E o meu pai é ateu. Então, meu pai proibiu minha mãe de ir para a igreja. E ela, hoje, hoje, né, com a mulherão que ela é hoje, se alguém proibir ela de alguma coisa, ela, né, sobe nas tamancas e roda a baiana. Mas na época, ela foi se afastando, né, porque meu pai realmente não deixava. Aí, já em Cuiabá, eu com mais ou menos 8 anos ali, eu conheci uma moça que, de vez em quando minha mãe tinha que trabalhar à noite e tal, ela ficava de olho, né, em mim e na minha irmã. Meu irmão não tinha nascido ainda. O nome dela é Zinha. E a Zinha era filha de pastor da Assembleia de Deus. E assim, a minha vida era bem complicada. Pai violento, alcoólatra, aquela coisa. E eu sempre com senso de justiça, né? Eu pulava na frente da minha mãe para que ela não fosse agredida. Aquelas coisas que muitas famílias vivem. E aí, esse pastor me conheceu e ele meio que me adotou. Então, eu ia na igreja, na Assembleia, nos 2 cultos de domingo. Eu ia no da manhã e no final de tarde. E dia de semana, depois que eu saía da escola, eu ia para casa do pastor. E ele ficava me discipulando. Ele ficava, porque assim, eu tinha 8 anos, capacidade de leitura muito limitada para entender a Bíblia, né? Então ele ficava me explicando. Então ele lia a Bíblia para mim, ele explicava, conversava. E eu tinha um dom de visão. Eu tinha um dom de visão assim, na época e eu me assustava muito, porque eu não entendia aquilo. E ele foi me explicando e foi
foi me capacitando para entender aquilo tudo. E aí eu me converti na Assembleia. Então, eu saía de casa com a Bíblia embaixo do braço. Meu pai olhava para mim e dizia: eu tenho vergonha de uma filha que anda com a Bíblia embaixo do braço. Mas aí eu já sabia, o pastor já tinha me ensinado que não era ele e tal, aí tudo bem, né? Aí às vezes ele me xingava, dizia: você não vai ser nada na vida. Aí eu pensava: tá amarrado, em nome de Jesus, você vai ver se eu não vou ser nada na vida. Você é a maior dessa casa, como Jabes foi. E assim foi. Aquela profecia lá dos 8 anos, assim foi. E aí eu acabei me batizando na Batista, porque esse próprio pastor falou para mim, essa igreja era uma igreja bem pequenininha e com pessoas bem mais velhas, sempre eu perto de pessoas mais velhas. Ele falou: minha filha, você precisa de um grupo de jovens. Você tem que ir para um lugar que tenha música, que você gosta, que tenha dança, que tenha... Que legal esse cara, hein? Ele falou: você é muito agitada para você ficar numa igreja, né, de pessoas tão mais velhas que você. E aí ele me indicou para Batista. Eu me batizei na Batista, depois eu batizei de novo no Jordão. E ali eu trouxe minha mãe de volta, porque minha mãe teve coragem de voltar para a igreja. Depois eu batizei com 13 anos. Então, dos 8 aos 13, eu ia sozinha na igreja. Sozinha. Minha mãe ficava só de olho, ficava ali, vou, não vou, como é que é, tal. E aí, quando eu rompi essa coisa, né, de eu vou, não interessa se vão me deixar ou não vão deixar, porque eu tenho um compromisso com Deus e eu quero ir. Aí minha mãe tomou coragem. E aí ela foi para presbiteriana. Então ela ia numa presbiteriana, que era uma igreja mais calma, mais tranquila. E eu ia no pancadão da Batista lá. Louvor, dança, tal. E aí, assim foi a minha história. Deus me pegou, assim, me pegou pelo tupete, né? E acabou usando a minha vida para trazer minha mãe de volta. Isso em Cuiabá ainda, né? Isso em Cuiabá. Aí minha mãe voltou, aí minha irmã se converteu. Né? Só falta meu pai. Eu tenho um compromisso, já falei. Quer dizer, Deus tem um compromisso, né? Porque comigo, que ele diz: tu e tua casa serão salvos. Então eu creio que Deus ainda vai pegar meu pai pelo tupete, vai dar um chacoalhão nele. Você sabe que eu tenho uma história com você que você não sabe que eu tenho? Conta. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou um homem de partidos. Nunca fui, nunca serei. Eu tenho um compromisso com um partido superior que não parte, que não divide. Os nossos partidos humanos dividem, separam. Eu sou filho do agregamento, não da segregação. Então, eu entendi que o meu chamado no mundo e na vida era esse. Eu converso com todo mundo e aonde eu encontro reciprocidade, carinho, amor, respeito, bondade, eu vou fazendo amigos. De modo que eu tenho amigos díspares, que ninguém nem entende a variedade e a disparidade deles. E um dia, o meu amigo Marcelo Freixo, que antes da pandemia vinha toda quinta-feira às 8h30 da manhã tomar um café comigo e a gente orava juntos, porque ele no início me disse, assim que a gente começou a se ver, ele me seguia, me acompanhava desde garoto. Desde menino, ele foi até voluntário em coisas que eu fiz, sociais, que legal. De muitas naturezas no Rio. Ele, desde jovem, estava lá envolvido e falava em mim e tudo mais. Mas a gente veio efetivamente a se encontrar aqui em Brasília. E aí passamos a tomar um café e ele, no primeiro dia, disse: olha só, eu sou ateu. Eu falei: ótimo, não tem nenhum problema. Deus te abençoe. E oramos e tudo mais. Antes dele ir embora, eu sempre orei e o abençoei. Aí teve um dia aqui, no meio de uma conversa, que eu falei: olha só, você conhece a Joyce Hasselman? Aí ele disse: é claro, é minha colega lá da Câmara, mas eu não tenho assim nenhuma proximidade com ela. Aí eu falei: olha, ela está vivendo um momento difícil. Ela acabou de se separar do presidente, tem um monte de gente internamente jogando pedra nela para todo lado, chamando-a de traidora. Então me faz um favor, você podia chegar lá, procurá-la
dá um abraço nela e dá um beijo nela. Você não lembra de nenhum dia que ele chegou lá e foi direto te cumprimentar e te deu um abraço? Você não lembra? Então, a responsabilidade é sua, porque ele fez isso. Ele fez, né? Ele fez e quebrou uma resistência que nós tínhamos, ideológica. Uma resistência entre nós dois. Porque tem uma coisa meio besta na política, e agora eu sei que é meio besta, que as pessoas, às vezes, elas se julgam pela questão ideológica e não pela questão humana, a questão de coração. Então, assim, eu posso, entre mim e o Freixo, há uma diferença abissal de ideologia. Mas eu não preciso desgostar dele. Eu posso não concordar com a ideologia dele, com o que ele prega, e ele pode não concordar com o que eu prego. Mas nós não precisamos nos desgostar, nos odiar porque pensamos diferente. E eu fui aprendendo isso muito rápido, assim, a tirar esse radicalismo, tirar o fígado do cérebro, né? Deixar o cérebro no lugar. E às vezes até o coração, botar o coração um pouquinho, né, no lugar do cérebro. E aí o Freixo veio, oi, tudo bem e tal. Aí ele me fez um convite, ele falou, a minha mulher, ele estava meio, assim, tímido, assim, porque ele não sabia como eu ia recebê-lo, né? Imagina, eu de direita, ele de esquerda. Minha mulher queria muito falar com você, ela tem um programa, tá, um podcast, eu não sei se você se importa, tal. Aí eu falei pra ele, eu abri o sorriso e falei, claro, vai ser um prazer falar com a tua mulher. Aí ele ficou me olhando e falou, eu falei, vai ser um prazer falar com a sua mulher. Com o Antônio, né? E a nossa relação a partir dali foi uma relação, e é uma relação muito respeitosa, assim, nós conseguimos conversar, discutir assuntos, falar de política, de maneira a não se agredir, né? Então, a responsabilidade é sua, pastor. E na realidade, se vocês saem para almoçar juntos e sem partido no meio, sem as temáticas do Congresso, nem de nada disso, logo, logo cria um relaxamento e vocês vão encontrando só a humanidade de vocês. Aí vocês vão vendo que as similaridades são sempre muito maiores do que as divergências, do que os poços abissais. Eles acontecem muito mais porque à distância a gente faz tudo ficar maior. E quando a gente se aproxima, a gente vai vendo que nem tudo é tão grande assim, que as diferenças não são tão intransponíveis assim, que existe um campo enorme para diálogo, para aproximação, para convergência, muito mais do que a gente admite, não é? Porque se tem bondade assim, e boa vontade, o resto a gente resolve. Eu falo exatamente isso. Eu discordo. Se você encontra a humanidade do outro, se você encontra, as ideologias vão ter que se acomodar, porque a humanidade do outro vai ter que pesar mais se você também tem o mesmo tipo de atitude, de coração e de significação para as coisas e para a vida. É isso mesmo. E foi por essa razão também que eu quis conversar com você. Porque eu falei, não vou deixar o Freixo dar um beijo nela em meu nome, não é? Eu nem pedi para ele dar em meu nome. Eu falei, só vai dar em teu nome. Que legal. Mas quando passar essa pandemia, a gente vai se encontrar muito mais. Você virá aqui em casa tomar um café comigo, com a minha mulher. Vai ser muito gostoso. Você vai se sentir profundamente acolhida. Porque eu não olho a não ser do jeito que eu estou te olhando aqui, com esse carinho, com esse amor e vendo o reflexo dos teus olhos também. E deixa eu te dizer e te perguntar uma coisa. Pergunte. O que te levou ao Bolsonaro, além de uma reação ao PT e ao Lula? Porque eu, por exemplo, conheci o Lula, quer dizer, conhecer de longe, formalmente eu conheci a vida inteira. Mas a gente teve um relacionamento que não é nada demais, porque eu tenho um relacionamento de 40 anos com Harold de Oliveira,
com um monte de gente que você queira, eu vou te dizendo, todo mundo não é Lula. E não tem nada a ver com Lula. Como eu tenho com um monte de pessoas que eventualmente pertencem à mesma percepção ideológica dele. Então, uma vez ele me viu falando aqui no Senado e gostou demais e me procurou e veio atrás de mim. Nós começamos a ter conversas. Eu falei, olha, eu conversarei com todo prazer com você, com uma condição, que a gente não enfie partido político, nem discussão ideológica, nem nada disso. Se for uma relação de humanidade, eu quero tê-la com você. E nós tivemos isso durante quase 10 anos, encontrando de 15 em 15 dias para almoçar. Ele vinha aqui comigo, eu ia lá com ele, e a gente conversou muito. Nunca houve qualquer coisa que não fosse humana. Com a Marisa, na casa dele, buchada e outras coisas mais. Enfim, muita conversa. E muita conversa de todos os tipos. Ele me telefonava todo sábado de manhã, era religioso. O telefone tocava umas 11h30, eu sabia que era o Lula. A gente conversava, nunca me envolvi com o partido dele, como nunca me envolvi com nenhum outro partido, com coisa alguma. Aí, pois bem, até o dia, em maio de 98, em que eu levei um susto brutal. Quando ele chegou para mim e uma pessoa, um amigo em comum, falou a ele a respeito de um tal dossiê Caimã que havia lá nas Ilhas Caimã. E esse mesmo indivíduo tinha me contado essa história. E eu ouvi, entrou por aqui, saiu por ali, eu ouvi isso em 97, não dei a mínima. E ele perguntou se eu não iria contar isso para alguém. Eu falei, olha, cara, eu só conto o Evangelho. Eu não estou aqui para ficar contando e espalhando qualquer outra notícia. Eu só tenho uma notícia a dar para todo mundo. E pronto, até o dia em que o Lula chegou lá na Fábrica de Esperança, que era uma entidade social que eu tinha imensa, maior da América Latina, atendia 24 mil pessoas por dia, era uma coisa linda, 66 projetos. Ele foi lá, era o início da campanha dele, e eu também era amigo do Brizola. O Brizola ia na minha casa, ia na casa do Brizola. Da direita à esquerda, todo mundo almoçava e tomava café comigo. Isso nunca foi um problema. Uhum. Aí ele chegou lá com o Brizola. E esse cara que tinha me contado essa história na Flórida estava junto. E aí eu também tinha um canal de televisão meu que ia pela NET, pela Sky, pela KTV e por um monte de outras distribuidoras. E ele foi lá para baixo no estúdio dar uma entrevista ao vivo, ele e o Brizola, e eu subi para trabalhar. Quando terminou, ele subiu com esse cara da Flórida, que era amigo dele, tinha trabalhado com ele no sindicato 30 anos antes. Se chamam de Lulinha e ele chama o outro de Paulinho. Aí chegam os dois lá e pela primeira vez eu vi o Lula transtornado comigo, né? E falou um palavrão. Ele é um cara que fala muito palavrão, mas comigo nunca. Comigo ele sempre foi módico em tudo. Mas nesse dia ele falou um palavrão, tá que pariu, reverendo, como é que o senhor fica sabendo disso e não me conta? Eu falei, desculpa, Lula, de quê? Aí ele falou, o Paulo me disse que tem uma coisa contra o FHC, fulano, Beltrano e Cicrano, lá nas Ilhas Caimã, que o senhor sabe e não me contou. Eu falei, desculpa, eu ouço tudo de todo mundo e não conto nada para ninguém, nem para minha mulher, então não estou te devendo nada. E fui ficando achando aquilo estranho. Aí ele vira para mim e diz assim, o Gaddafi quer me doar 35 milhões de dólares para a minha campanha de 98, isso era mais de 98. O senhor não tem um amigo empresário para internar esse dinheiro para mim? Eu falei, cara, que é isso? Você está louco, Lula. Isso é crime. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu não tenho ninguém para te indicar para cometer esse crime para você. E daquele dia em diante,
o meu olhar acerca dele mudou completamente. Eu vi que ele era capaz de tudo aquilo que posteriormente ele veio a ser acusado. Então eu vi o mesmo padrão, as mesmas coisas, a história é longa, eu estou fazendo de uma longa história uma narrativa breve. Então é claro que quando nós chegamos naquele momento ali de revelações, antes de começar a Lava Jato, se você escrever aí no YouTube, Caio, Fábio e Lula, você vai ver a quantidade de falas minhas a respeito disso e dele com veemência e dizendo que eu tinha absoluta certeza que aquilo tudo era como aquilo estava sendo narrado, mas que eu sabia que dificilmente ele iria ser apanhado porque ele não faz nada. São os amigos que fazem para ele, ele se esconde atrás de um séquito enorme de amigos. Bom, então eu bati muito nisso, eu não queria a continuidade daquilo, eu sabia que era um projeto de poder que visava algo que eu não queria jamais que acontecesse no país, e que nada que não promova a alternância de pensamentos e de possibilidades de governança me interessa. Eu sou absolutamente antiditatorial e anticontinuidade e perenização de coisas que adoecem o processo. Aí eu comecei a ouvir o pessoal falar do Bolsonaro. Eu já conhecia o Bolsonaro do Rio desde a década de 80. E o Bolsonaro é coerente com o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca mudou. E hoje ele só está calado em algumas coisas porque disseram que calado ele vai melhor. E dando dinheiro para os pobres ele pode ter melhor ranqueamento social e político. Mas eu sei como ele é. E ele nunca, não tem nada nele que me tenha surpreendido em tempo algum. Em momento algum. E, sinceramente, eu olho nos olhos e vejo quando uma pessoa carrega determinados conteúdos e quando ela carrega outros. E em relação a isso, a gente teve antagonismos no Rio na década de 90, porque eu trabalhava com desarmamento e ele odiava o desarmamento. Eu fazia obra social, ele odiava. Eu fazia tudo que ele odiava. E tudo que eu fazia era hiper, super público. Naquele tempo. Era assim, novela das 8. Mídia todo dia. E ele abominava. Então, quando eu o vi chegando perto de onde ele chegou, eu comecei a dizer, gente, cuidado! Cuidado, isso não é legal para nós. Existem outras alternativas ao Lula e ao PT que não precisa ser essa aqui. Então, o que te levou até aí? Ai, pastor. O desejo realmente de mudar o país. Em algumas coisas eu fui até ingênua, assim. Porque, sabe aquela mulher que começa a namorar, se apaixona, e o cara é um malandro. Mas aí ela fica pensando, eu vou mudar ele. Eu vou conseguir mudar. Né? Foi mais ou menos a mesma coisa, só que era uma coisa de uma paixão pelo país. E eu pensava, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu dava conselhos para ele no começo. Eu conheci o Bolsonaro brigando com o Bolsonaro. Eu fiz um vídeo na Veja que eu sentava a pua nele por causa daquela história que ele xingou lá a Maria do Rosário. E olha que eu tenho pavor da Maria do Rosário, tá? Pavor. É uma das poucas mulheres que não faz parte da nossa patota ali, porque na Câmara a gente tira o partido e tem a bancada das mulheres. Então a gente é muito unida. Mas aquela maneira com que ele a tratou foi uma maneira muito grosseira, foi estúpida. Né? Então, o que eu fiz no vídeo? Eu falei, olha, ele tá errado, ele passou de todos os limites. Se a mulher o chamou de estuprador, ele leve ela para o Conselho de Ética. Claro. Essa é a cassação do mandato. Mas não pode ir pra cima, não pode chamar de vagabunda, aquelas coisas todas que a gente sabe que E aconteceu. dizer, eu só não te estupro porque você é feia demais. Então, assim, eu como mulher, me posicionei. Falei, eu não gosto dessa mulher, essa mulher pra mim é absolutamente equivocada, mas não se faz isso. Não interessa o motivo, não se faz isso. E aí, nessa briga toda, ele me ligou.
me ligou, estava na Veja, e falou assim, eu queria conversar com você, eu vi seu vídeo ter muita repercussão, você topa conversar comigo? Eu falei, eu topo conversar com todo mundo, topo. Eu vou para Brasília tal dia, eu sempre fazia entrevistas em Brasília, e eu fiz uma entrevista com ele. E ele foi muito, assim, espontâneo, alegre, brincalhão, do jeito que ele é, né? E a gente começou, trocamos telefones, nós começamos a, né, nos aproximar. E ele tinha muita dificuldade com a imprensa, muita, porque ele falava muita besteira, muita bobagem, né? E ele começou a me ligar ou mandar mensagem, dizer, olha, eu vou dar uma entrevista em tal lugar, o que eu digo? O que eu falo sobre tal assunto, sobre tal assunto? E eu começava a dar frases de efeito para ele. Falava, não fala assim que não vai ficar bom, não fala assim que não vai ficar bom, fala desse jeito. Fui fazendo quase que um mediazinha training, assim. Quando chegou a época toda a corrupção que você viu aí do PT, que estourou, eu fui pra rua. Eu agarrei a bandeira de corrupção e fui pra rua e vamos tirar o PT do poder e tal e tal. E aí o Bolsonaro acabou encampando uma bandeira que era do Brasil. As pessoas falam de onda Bolsonaro, não foi uma onda Bolsonaro. Ele pegou uma onda Lava Jato, uma onda do país contra a corrupção, inteligente que foi, ele misturou essa onda com ele mesmo. Acabou que eles conseguiram transformar numa coisa só. E aí ele começou a pegar no meu pé para ser candidata. Você tem que ser candidata, você tem que ser senadora. Era senadora na época. Senadora, porque eu preciso de você. Lá. Eu falei para ele, quer saber? Me queira bem, não me queira mal. Eu falei, não quero entrar para política. Me erra, não vou, te ajudo, mas me erra. Eu não acreditava, na época, no Alckmin, por vários motivos. O Alckmin é aquilo, né, gente? Aquela coisa, eu queria uma alternância, eu queria uma mudança. O João Amoedo, que é meu amigo pessoal, do Novo, eu via que ele não tinha musculatura, que ele não tinha nenhuma chance realmente de, né, ultrapassar aquilo. E aí eu me agarrei no Bolsonaro. Falei, é ele mesmo, é o único que tem, vambora, né? Aí ele foi na minha casa um dia, lá no Piauí ainda, está registrado. Até eu me lembro que eu estava dando aulinha para ele sobre liberdade econômica e privatização. Então eu ia, não tinha Paulo Guedes, não tinha ninguém nessa época, era eu e eu. E eu estava ensinando para ele, não vou privatizar nada, Petrobras não vou privatizar. E eu falei, vem cá, eu vou te ensinar, por que tem que privatizar? Aí eu falava para ele, dava aulinha e tal, era bem bonitinho. Né? Fui enfiando assim umas coisas meio liberais na cabeça dele. Até que chegou um momento em que ele fez um vídeo público, que está na internet. Ele e o meu desafeto, né, o Eduardo Bolsonaro, né, fez um vídeo público em que eles me intimaram, né? Eles não me convidaram. O vídeo era, isso é uma convocação, nós precisamos de você e tal. E aí eu comecei a sofrer uma pressão para ser candidata. E eu coloquei isso na mão de Deus. Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Eu coloquei isso na mão de Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, jejum, oração e eu quero resposta. Porque eu dizia que eu só seria candidata se Deus descesse, falasse comigo, eu falasse com ele e eu ouvisse a resposta. Tinha que ser desse jeito. E aí eu coloquei aquilo, ele me pressionando muito e eu botando em oração. Olha, eu quero uma resposta. Veio a primeira. Deus, eu quero mais uma. Veio a segunda. Deus, eu preciso de mais uma. Veio a terceira. Quando eu pedi a quarta confirmação, uma profeta que é amiga minha de muitos anos, a Derzi, ela ligou para mim. E ela já tinha visto, antes, 6 anos atrás, ela falou, eu vi você subindo a rampa daquele lugar em Brasília onde ficam os políticos. Ela falou, ela é muito simples, mas é uma mulher muito de Deus, assim. E aí ela me ligou, ela falou assim, você vai pedir quantas confirmações? Eu não tinha falado com ela. Deus já não disse que é para você ir, que ele tá no negócio? Vai. E aí eu topei ser candidata. No meio da confusão de senadora, eu fui candidata a deputada, né? Por uma confusão interna do partido e tal. E eu realmente acreditei que a bandeira anticorrupção, que é a minha bandeira, seria a grande bandeira do governo. Então eu me agarrei, eu sabia que aqueles filhos lá eram 3 patetas, desculpa, mas é isso mesmo. Eu nunca me dei bem com eles. Eu acho que você foi até generosa na descrição, viu? 3 patetas é até engraçado, porque eles não têm nada de engraçado. Eles são, assim, o 3 nível... patéticos. O senhor tem uma ideia, o Carlos, que é o mais maluco, né? Eu tive com ele uma única vez. Uma única vez. Da campanha inteira, papapá. Porque assim, você vê que é uma coisa ruim, tem uma coisa pesada, não dá, é pesado demais. Então eu preferi não me misturar com essa gente. Mas eu blindava o Bolsonaro, falei, não, tem que dar certo, o Brasil tem que dar certo. Eu virei líder dele contra a vontade dos filhos, para blindá-lo, né? E eu brinco que eu era um cinto de castidade do governo, porque depois que eu saí, o Centrão veio, né? Violentou tudo. Eu era o cinto de castidade ali.
Eu acreditei nessa mudança, eu acreditei que a bandeira anticorrupção seria realmente a nossa bandeira, eu acreditei que ele daria autonomia para o Sérgio Moro trabalhar, como prometido lá atrás. Eu acreditei que ele ia mudar o nosso processo educacional brasileiro, que a gente precisa tanto. Então eu acreditei, eu estava tão cheia de esperança em mudar o Brasil, tão, sabe, assim, minha cabeça com 1 milhão de ideias. Eu brinco que eu engravido de ideias, né? Porque eu fico, né? E cada ideia para se transformar num projeto tem 9 meses. Eu gosto desse tempo. Então eu estava assim com muitas ideias para, assim, eu falei, eu tive no sertão, aí eu voltei empolgada do sertão com um projeto lindo que eu vi lá social que resolveu a vida das pessoas. Eu falei, nossa, Bolsonaro, vamos mudar a vida das pessoas. Se dá certo isso lá no sertão, dá certo em qualquer lugar, vamos fazer um projeto Bom Brasil. Aí ele olha para mim, não vou fazer. Falei, mas por quê? Eu toco o projeto. Você põe a Michelle para dar tchauzinho, para dizer que foi ela, mas eu trabalho. Eu não quero nem levar fama de nada, não. Não vou fazer. E aí eu fui me decepcionando. Falei, pô, mas não quer ajudar, não quer transformar. Aí veio a questão da bandeira anticorrupção que foi rasgada. Aí veio a pressão para eu defender o filho que, enfim, está envolvido em desvio de dinheiro público. E aí eu fui murchando, sabe aquela assim, eu tava... Aí ele quis botar o Eduardo embaixador nos Estados Unidos. E esse culto ao Trump, e essa loucura toda, meu Deus. Então, eu fui pela esperança. E assim, apesar de tudo que eu passei, pastor, e eu passei muita coisa, né? Me chamar de traidora foi a coisa mais suave que eles fizeram, né? Eles botaram uma militância, assim, para vir para cima de mim com toda a força, né? Com toda a raiva, com tudo que você pode imaginar. Mas, assim, eu fui parar no hospital, né? Assim, eu fui parar no hospital. Eu fiquei na UTI. Eu perdi meu útero. Assim, eu tive... O massacre que eles fizeram em cima de mim foi um negócio de doido. Foi uma somatização pesada que você experimentou? Foi. Fisicamente falando? Muito pesada. Muito pesada. Porque eu tinha toda uma estrutura me atacando, mentindo, né? Dizendo que eu traí. Como eu traí? Eu fui a pessoa mais fiel desde o princípio. Eu deixei minha carreira, uma carreira muito bem sucedida, muito obrigada. Deixei minha carreira para entrar para a política para ajudar. Eu apresentei os primeiros pacotes anticorrupção, fui eu que apresentei. Eu liderei esse governo, eu liderei a reforma da Previdência. Eu blindei o governo de tudo que podia sozinha. Sozinha, porque não tinha quem me ajudasse. Uma mulher de primeiro mandato fazendo isso. E fazendo com sucesso. E aí, quando eu digo, eu não vou defender esses meninos, eu não vou defender que o outro não seja investigado, eu não vou dizer que ele é honesto porque ele não é, eu não vou defender o Eduardo, eu não vou fazer. Aí eles vêm pra cima de mim e me destroem. Então, aquilo foi... assim, ainda tinha essa história do Olavo de Carvalho, né? Que é outro negócio complicadíssimo. Ou seja, aquilo ali é pesado. Foi uma traição às nossas bandeiras, né? Eu não posso trair as minhas bandeiras, eu não posso trair aquilo que eu prometi. Eu não posso prometer para as pessoas lutar contra a corrupção, pela decência do nosso país, aí chegar lá e mudar. Então, eles mudaram, eu continuo no mesmo lugar, continuo ajudando porque é o Brasil. Eu não vou sacanear alguém ou o governo por birra política, não. Tudo que é bom para o país eu continuo votando, ajudando, aprovando, faço tudo, tá tudo certo. Né? Mas eu preferi manter a minha coerência. Então, fiquei aqui. Você acha que na próxima eleição presidencial, por exemplo, o Sérgio Moro virá candidato? E se vier candidato, seria alguém com chance de vencer o Bolsonaro? Assim, o Sérgio, ele tem recebido vários convites, né, de vários partidos, tal, para ser candidato. Ele fica meio em cima do muro, não sabe se vai, se não vai, porque ele também foi bastante massacrado. Ele viu quanto é pesado, né, esse mundo da política. É um mundo muito pesado, muito complicado. Mas eu acho que tem chance de ele vir, sim. Né? E acho que ele é um candidato, se vier, muito forte. Muito forte. Porque tem realmente um histórico aí de combate à corrupção. Né? E se ele vier, você, por exemplo, marcharia com ele? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu iria sim. Eu iria com ele, ao lado dele.
em ele se mantendo o que ele é. Né? Imagino que ele não mudaria, né? Ele continuaria com a retidão que ele tem. Ele continuando com essa retidão, com toda certeza eu marcharia ao lado dele. E eu tenho a impressão que ele vem de longe, não é? Eu não tenho... Eu nunca mais falei com o Deltan Delagnol, e ele deu assim uma submergida e naturalmente ele está evitando conversar, ele está quieto. Eu sou pastor, ele é cristão, a gente já teve conversas de natureza muito íntima, mas nunca mais eu ouvi. Agora já tem algum tempo que eu não ouço nada dele. Ele estava bem entristecido agora no passado recente. Fizeram com ele muito, né? Cometeram muitas injustiças contra ele, contra o Sérgio, contra mim, e contra qualquer um que, né, não diga amém em tudo, né? Aquela coisa que nós conversamos no começo de você discordar, mas se respeitar, é algo que, infelizmente, ali em torno, né, da família presidencial não existe. Se você discorda minimamente, você é atropelado, moído. Você é inimiga. Eles querem destruir. E é uma coisa que eu não concordo. Eu acabei ficando amigo do Ricardo Vélez Rodrigues. Ele estava lá quando ele saiu, e saiu defenestrado totalmente. A esposa dele me procurou, a Paula Prux, e me disse que ela e ele me seguiam, especialmente ela, já há 10 anos, naquela altura. E que eu era parcialmente responsável pelo casamento deles. Olha. Porque ela é uma garota de 30 e poucos anos, e ele já é um homem de 70 e tantos. Então a diferença etária era brutal. E a família dela se opôs absolutamente à possibilidade da união e da continuidade. E aí ela me ouvia sempre, e um dia ela me fez uma pergunta, porque eu respondo ao vivo no ar. As pessoas, todo mundo é anônimo, eu respondo. Ela me fez a pergunta, colocou a situação, e eu dei uma resposta perguntando se ela o amava mesmo, e se ela estava disposta também a entender que certas pessoas entram na vida da gente, passam pela vida da gente, mas não necessariamente ficam. Porque se ela não tivesse aquela compreensão, seria difícil, porque ela iria casar com uma pessoa que, do ponto de vista estatístico, iria... Então, só eu sei que você está na correria enorme aí, tem que ir para outras coisas, você denunciou o gabinete do ódio. Foi. E aí o bicho pegou, não é? O que você tem agora de planos para frente? Você está disputando a prefeitura de São Paulo. Tô para manter a minha coerência, sabe, pastor? Porque quando você olha o cardápio, o menu, né, aqui em São Paulo, você não tem ninguém que realmente seja engajado com o combate à corrupção. Então, assim, as pessoas dizem, mas é muito difícil, você vai para outra briga. Se precisar brigar pelo que é certo, eu vou brigar. E é assim que eu sou, e Deus me fez guerreira. Deus não me fez uma menina para ficar passeando no shopping. Eu até gostaria. Às vezes eu falo, Deus, por que você não me fez uma menina para ficar indo no shopping, ir para academia, entendeu? Não, Deus me fez uma guerreira. Então, assim, eu tenho uma cabeça, assim, de ir pra batalha e as pessoas são assim, né? Então eu tenho esse espírito, assim. Então, eu tô aqui disputando a Prefeitura de São Paulo. É muito importante, as pessoas estão vendo agora o quanto mentiram sobre mim, o quanto eu fui atacado injustamente, o quanto me sacanearam mesmo, o quanto usaram uma estrutura, né, pública para tentar me destruir. E é muito legal, porque esses dias eu estava num evento com, acho que devia ter uns 80, 90 pastores, e muitos deles, assim, torcendo o nariz para mim, né? Tipo, Joyce, não sei o quê, aquela conversa, né? Traiu, não traiu e tal. E eu contei um pouquinho do que aconteceu. E a verdade tem um som diferente. Quando a gente fala a verdade, as pessoas, elas entendem, né? E aí foi assim, começou aquela comoção, aí um grupo de pastores subiu no palco onde eu estava, era no Teatro Bibi Ferreira, e um deles pegou o microfone e começou a chorar e me pedir perdão.
Ele falou, eu quero te pedir perdão, porque eu te julguei da pior maneira possível. Eu não fui cristão, eu não fiz o que Jesus ensinou, eu atirei a primeira pedra. E aí começou uma sucessão, todos eles ali me pedindo perdão e tal. Então, são coisas assim muito importantes para mim. As pessoas verem que realmente, tudo bem, me atacaram lá, eu não vou não vou arrastar, eu brinco que eu não arrasto defunto, eu não fico arrastando o passado. Mas ver elas enxergando a verdade, ver elas entendendo que o que aconteceu comigo foi uma baita de uma malandragem, assim, foi uma crueldade com quem tanto ajudou, é muito importante. E esse momento de campanha, eu tenho vivido muito isso, sabe? Então isso me dá aquele gás para vamos embora, vamos para frente. Meu sonho é mudar esse país. Meu sonho é mudar esse país. É isso que eu quero, eu sempre quis. Né? Eu sempre, quando eu era menininha, criança, eu brincava que eu era Xirra, né? Era meu apelido na escola, inclusive. Eu era Xirra. Porque era aquela coisa de vamos fazer tudo certo, pela honra. E os meninos, quando puxavam o cabelo das meninas, a Xirra vinha e ia defender as meninas. Esse é minha índole, é meu espírito. Então eu quero ajudar a mudar esse país e vou continuar lutando, vou continuar fazendo o que tem que fazer, vou continuar fazendo certo, independente do quanto isso custe. Né? Custa caro fazer o certo, custa muito caro. Fazer o certo, nesse país e com o que nós temos na política, fazer o certo é algo para gente maluca, né? Mas é o que eu sei fazer. Eu não vou entortar, pastor, eu não vou curvar a espinha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Seria muito mais fácil para mim, né? Finge que nada está acontecendo, fecha o olho, fica aí no governo, passa um paninho, ia ser muito mais fácil, mas não era o certo. Então, eu prefiro fazer o certo e seguir em frente e seguir os planos de Deus. Eu sempre peço para que os meus sonhos não sejam os meus, mas que eu sonhe os sonhos de Deus para mim. Então, eu sigo sonhando. Joyce, deixa eu te falar uma coisa assim, de coração para coração. Eu desejo mesmo que você tenha a sabedoria sempre de escolher o bom combate. E que ele não venha nunca pronto, você tenha o discernimento, a calma interior de escolher o bom combate mesmo. E que você prossiga com uma determinação de não relativizar o significado da sua carreira por nada, nem por coisa alguma. Que isso seja maior do que propostas humanas, o que você tenha como convicção bem enraizada em você. A outra coisa que eu queria dizer é que eu gostaria depois de conversar com você, a hora que você queira, você tem meu número também, só me dá um toque no WhatsApp, para a gente conversar sobre o filho querido que está com problemas, me dando problemas. Trazendo algumas preocupações ao coração. Quem sabe eu posso fazer algumas sugestões, conversar. Enfim, eu tenho gente querida aí em São Paulo que também pode ajudar, gente boa, gente sensata, gente da área, que pode ser muito útil a você. Que bom. E a última coisa que eu queria dizer é que, passada essa eleição, que é um tempo muito intenso, eu quero voltar a conversar com você, se você aceitar o meu convite. Claro. E porque hoje a gente tinha preparado tudo bonitinho, uns videozinhos para soltar, igual uma televisão. A minha plataforma opera como uma televisão. E é uma coisa que a gente criou na pandemia agora, porque eu tenho um estúdio aqui em casa, com 3 câmeras, com uma TV montada aqui, e eu faço tudo ao vivo há muitos anos. E às vezes, antes eram 4 horas de programa, depois 3, hoje são 2h30, é muito tempo ainda. E a gente tinha preparado uns vídeos seus muito lindos. E o meu colega, companheiro e assessor, o Braulio, falou, peguei uns vídeos fofos dela, quer ver aqui? Aí mostrou vídeos muito lindos. E eu queria que numa próxima vez, a eleição já está às portas, quando passar isso tudo, a gente bata um papo, olhando para a eleição para trás e olhando para frente, mas, sobretudo,
como eu falei para Carol, eu queria conversar com você, uma conversa do coração. Uhum. E eu acho que foi o que a gente até aqui fez mais do que qualquer outra coisa. É verdade. Porque eu não estava afim de ficar falando de quem errou, quem é isso, quem é aquilo. Eu estava muito desejoso de que as pessoas, assim como eu mesmo, que as pessoas te sentissem esse ser humano que teve uma vida intensíssima até aqui, que tem 420 anos nos seus 42, É isso aí. e conversando com um Matusalém também, que quando as pessoas me contam as coisas, eu já vi tanto, que eu fico em silêncio na maioria das vezes, porque eu digo, não vão nem me compreender. Todas as vezes que eu digo, na maioria das vezes que eu digo alguma coisa com implicações políticas, muita gente não me entende, porque é uma geração tão nova, que não teve chance de ver a quantidade de repetições e de recorrência das mesmas coisas. A gente pode quebrar o ciclo das repetições, fazendo coisas genuinamente novas, que não sejam as mesmas e antigas e repetidas e apenas repaginadas de maneira profundamente enganadora. Então, você vai chegando num tempo na vida em que você já viu de tudo, não se surpreende com praticamente mais absolutamente nada. Como eu te falei, o próprio Bolsonaro, para mim, era uma obviedade que me causou angústias. 2 anos eu vendo aquilo indo, eu sabia que ele estava se aproveitando do movimento dos 22 centavos, de 2013, do pessoal na rua. Eu vi o Lobão, falei, Lobão, sai daí, Lobão, para com isso, cara, pula fora. Eu sei onde isso vai dar, e está tudo registrado. Do Bolsonaro, tanto quanto do Lula, se você entrar aí e escrever Caio Fábio Bolsonaro, você vai ver que, feliz ou infelizmente, eu não errei nenhuma das minhas profecias a respeito de como a coisa seria. E tem muita coisa que eu disse que seria e será ainda, e está sendo. Então, eu te desejo todo o bem do mundo, em nome de Jesus. Amém. Toda paz. Amém. Mesmo. Amém. E um beijo no teu marido. Esse é um varão de guerra. Porque, verdade, meu Deus, para segurar a onda turbinada da tua existência, você é um Concorde, menina. As pessoas falam para ele... Rio-Paris em 4 horas. As pessoas falam, nossa, tua mulher é muito corajosa. Ele fala, não, corajoso sou eu que casei com ela é doida. Ainda bem que ele é neurocirurgião. Adorei qualquer coisa ele intervém. Adorei a conversa, Caio. Foi uma delícia. Né? Mesmo com a energia caindo, cai e volta. Foi muito bom conversar. Estou à disposição. Na eleição, antes da eleição, depois da eleição, quando você quiser. E muito em breve, vamos tomar um café para você orar por mim. Vamos sim, querida. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê paz, amém, te dê luz e te dê alegria no que é bom. Amém. Em nome de Jesus. Dá amém, meu beijo no teu marido. Como é o nome do teu marido? Daniel. Daniel, olha só. Ele é cristão também? Se transformou depois que me conheceu. Porque a mãe dele não sabia e botou já um nome bíblico nele, né? Daniel. Daniel. Dá um beijo no Daniel. Diz para ele que uma das minhas paixões é neurociência. Que eu sou um cara de uma ecleticidade que você não pode nem imaginar. Eu vou de teologia a física quântica, neurociência, tudo isso. E pesquiso sobre neurociência, vou ficando feliz com as descobertas da neurociência, com os desvendamentos dos mistérios do cérebro, da natureza humana, de tudo isso, e eu terei muito prazer em conhecê-lo também. Vai ser um prazer. Querido, olha, grande beijo. Beijo para você, para os filhos todos, para a esposa. Amém. Obrigada, viu?
Fica com Deus, pastor. O nome dela é Adriana, ela vai ter prazer em te conhecer. Beijo, Adriana. Beijo. Tchau, Caio. Beijo, Beijo, Daniel. Tchau, querido.